Bom dia, bom dia. Cadê as igrejas lindas do Senhor Jesus? Bom dia, bom dia. Bom dia. Cadê as igrejas? As igrejas lindas nesse sábado abençoado pelo Senhor, um sábado maravilhoso. E estamos aqui para falar do nosso Deus, para cultuar Ele. Estamos aqui para acordar com Ele. É tão maravilhoso acordar com o Senhor. É tão maravilhoso saber que mais um dia de vida nós estamos aqui na presença do Senhor. Mais um dia de vida o Senhor está falando conosco. Mais um dia de vida Ele está tendo cuidado com cada um de nós. Está cuidando, está abençoando mais esse dia de sol, dia especial para mim, para você, um dia agradável. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque temos um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus grandioso, um Deus tremendo. Tremendo é esse Deus, que daremos ao Senhor por tantos os benefícios que Ele tem nos dado e feito, que daremos ao Senhor, aquele Deus que zelou o nosso sono, aquele Deus que nos acordou, que nos levantou, está presente o tempo todo conosco, no deitar, no levantar, no agir, nos pensamentos, que daremos ao Senhor, por toda a graça recebida desse Deus, por todo o amor recebido desse Deus, que podemos dar para Ele, que podemos dar na nossa mente e no nosso coração, no nosso arrependimento, por muitas das vezes não ouvir e não obedecer. Que daremos ao Senhor. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por esse dia de alegria. Glória a Deus por esse dia de fé, de renovo, de paz, de paciência, de longanimidade. Glória a Deus. Então vamos chamar essa manhã o Espírito Santo para estar entrando dentro de nós, para estar entrando dentro da igreja linda do Senhor, para estar nos renovando nessa manhã, está falando no nosso coração, na nossa mente, está direcionando esse dia. Então, bom dia, Espírito Santo. Bom dia por estar reinando dentro de nós. Bom dia por estar fazendo a Tua vontade. Bom dia, Espírito Santo. Fica conosco nesse dia. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Laudenir, Natan, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que a alegria do Senhor permaneça dentro de nós. Que a alegria de Deus venha crescer dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para chamar esse Espírito Santo para Ele entrar, para Ele reinar, para Ele entrar na tua casa, para Ele entrar na tua vida. Fique à vontade. Fique à vontade para sentir essa presença maravilhosa, grandiosa, bendita. E vamos dar um glória. Minha amiga Tamires, glória a Deus, glória a Jesus, seja bem-vinda, amiga, em nome do Senhor Jesus, igreja linda do Senhor. Deus abençoe esse dia, Deus abençoe essa live, Deus abençoe a cada um que entrar, a cada um que queira buscar o Senhor, a cada um que queira buscar o renovo, a vida, essa vida eterna que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Estou muito feliz
Estou muito grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem feito, pelo Espírito Santo agir dentro de nós. Estou grata ao Senhor por tudo isso, pela vida. A gratidão pela vida, que muitos não sabem o que é isso. Mas nós que somos do Senhor sabemos a importância que é a vida. Como é importante a gente ter vida. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Espírito Santo, te agradecendo por esse dia, Senhor, abençoando cada vez mais esse dia, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor. Continua abençoando, continua santificando, continua protegendo a cada um de nós, aos seus filhos amados, Senhor, a sua igreja linda, Senhor, eu te peço, meu Senhor, por todos aqueles que ainda vão entrar, ó Senhor, por todas aquelas pessoas que ainda vão estar vendo essa live, Pai querido, que seja, Deus, um dia transformador, Senhor, restaurador, Senhor, que seja um dia abençoado realmente, Senhor Deus, que seja um sábado maravilhoso, Senhor, para cada um de nós, que seja um sábado, Senhor, que o Senhor venha chamar a atenção de cada um de nós, Senhor, para Ti, Deus. Oh Deus, venha renovar, Senhor. Vem, Espírito de Deus, aquilo que nosso coração está precisando, Senhor. Que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha, Deus, entrar com toda a sua providência, Senhor. Tu és o Deus da providência, meu Deus. Tu és o Deus que nos ouve. Tu és o Deus que nos alegra. Tu és o Deus que nos levanta. Tu és o Deus que nos santifica, que nos purifica, Senhor. Oh, larabá, xaralabá. Nós não temos outro Deus, Senhor. O Senhor é tudo, Deus, que precisamos. O Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso orientador, a nossa verdade, Deus. Tu és a nossa verdade, Senhor. Então, Deus, caminha conosco, seja conosco em todo o tempo. Abençoa mais e mais, Senhor, essa live. Abençoa mais e mais, Senhor, todos aqueles que ainda não te conhecem, que venham te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor, de longe, de perto. Abençoa a família, os parentes. Abençoa nossos amigos, Senhor, aqueles que estão sempre orando, aqueles que estão sempre do nosso lado, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa o coração que perdoa. Abençoa os lábios, Senhor, daquele que fala a Tua palavra, daquele que se move, daquele que chora, que muitas das vezes chora, Senhor. Precisando, Senhor, a Tua ajuda, Senhor. Precisando, Senhor Deus, ser orientado por Ti. Chora, Senhor, porque quer levar a Sua mensagem e não consegue, Deus. Abençoa os missionários, Senhor. Abençoa os pastores. Ó Espírito Santo de Deus, Tu pode tudo, Senhor. Abençoa com a Tua mensagem, com a Tua palavra linda e maravilhosa, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu peço, Senhor, nesse dia especial, que todos nós sejamos abençoados, Senhor, com a Tua presença, Senhor. É tão maravilhoso, é um presente, Senhor, sentir a Ti. É um presente, Senhor Deus, ser separado, escolhido, Senhor. É um presente, Senhor, levar a Tua mensagem. É um presente, Senhor, saber que o Senhor nos acordou, que o Senhor está conosco, Deus, em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todas as batalhas, o Senhor está, Senhor. Oh, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada dificuldade, cada batalha, cada vento, cada tempestade que cada um de nós estejamos vivendo. Também eu coloco nas Tuas mãos a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, que cada um estejamos vivendo, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, o coração que ama, Senhor, o coração que busca, um coração, Senhor, puro, Senhor, um coração sem maldade, Senhor.
Mas eu também coloco nas tuas mãos aquele coração que não consegue perdoar, aquele coração que agora está preto, está escuro, Senhor, de tanta mágoa, de tanto sofrimento. Ó Senhor, limpa esse coração, Senhor, que precisa de Ti. Renova esse coração, Senhor. Faça com que ele venha bater com amor. Faça que o amor entre, Senhor, que apague todos esses dados que o inimigo plantou ali dentro daquele coração, Senhor. Ó Senhor, tudo tem jeito contigo, Senhor. Tudo, Senhor. Tudo pode ser mudado contigo, Senhor. Tudo pode ser mudado através da fé, ó Deus. Então renova a nossa fé. Renova a nossa esperança. Renova os nossos ânimos, Senhor. Ó Deus, venha nos renovar. Fazer com que cada um venha a crer, Senhor, que o Senhor está vivo, Senhor. Crer num Deus que pode todas as coisas, Senhor. Crer num Deus do impossível, Senhor, que abriu o mar para Israel passar. Um Deus, Senhor, que renova, que purifica, que santifica, Senhor, que nos coloca de pé em todas as dificuldades, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, visita o teu povo, visita as suas igrejas, visita, Senhor, aquele que está caminhando, aquele que está preso, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, as cadeias, Senhor, vai visitando. Muitas das vezes aquela pessoa está ali precisando, Senhor Deus, de Ti, Senhor. Precisando mudar a vida, Senhor. Visita, Senhor, os leprosários. Visita, Senhor, as crianças, o órfão. Visita a viúva, Senhor. Vai visitando essa terra, Deus. Visita os nossos governantes, Espírito Santo, que muitas das vezes não sabe que decisão tomar, Senhor. Visita o teu povo, Senhor, que está sofrendo, Senhor Deus, com tudo caríssimo, Senhor, com alimento caríssimo. Visita o seu povo, Senhor, que chora, que muitas das vezes não tem um alimento dentro de casa para dar ao seu filho, para se alimentar, Senhor. Visita, Senhor, esse povo carente, Deus. Vai visitando, Senhor, aquelas pessoas que não têm um lugar, Deus, para deitar a sua cabeça, Senhor. Visita, Senhor Deus. O Senhor pode. O Senhor pode. E que esses corações venham se abrir para Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Visita a mente de cada pessoa, Senhor. Visita, Senhor. Visita aquele, Deus, que nesse momento está tirando vidas, está querendo tirar vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Visita, Senhor, e repreenda todo o mal, Senhor, todo levante do inimigo, Senhor. Vai repreendendo, visita os casamentos, Senhor, que muitos estão querendo se afastar um do outro, Senhor. Como o Senhor falou na Tua palavra, Deus, que o casamento pertence a Ti, porque o Senhor abençoa vidas, Senhor. E o Senhor disse que o homem é bom, que o homem não viva só, Senhor. Então o Senhor trouxe a sua ajudadora, a mulher, Senhor. Então visita, Senhor Deus, os casais. Visita os filhos, Senhor. Visita, Senhor. Visita os avós. Visita, Senhor, as bisas, Senhor. Visita as mães, Senhor, que cuida dos seus filhinhos, Senhor. Com amor, com dedicação, Senhor. Visita aquele que quer ser mãe, Senhor. Visita aquela que quer ser mãe. Visita esse ventre, Deus. Tu pode visitar, Senhor. Transforma, Senhor. Oh, Espírito Santo, una, Senhor Deus, os casais, Senhor. Una, Senhor Deus, para a glória de Deus, Senhor. Visita, Deus. Visita essa terra, Deus. Visita essa terra que geme. Que geme, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Visita o nosso coração, Senhor, a nossa mente para orar, para buscar, Deus, mais e mais a Ti, Deus. Vem, Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã. Faz a Tua vontade, Senhor. Move com o Teu querer, Deus. Vem, Espírito de Deus, renova-nos, Senhor, nessa manhã. Tira as tristezas dos corações, Senhor. Coloca a alegria do Teu Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Renova-nos, Senhor, porque queremos ser renovados, Senhor. E só a Tua presença nos renova, Senhor. Só o Teu amor nos renova, Senhor.
Só o Senhor, Deus. Então visita o nosso falar. Repreenda, Deus, aquilo que muitas das vezes desagrada o seu coração, Senhor. Que falamos, Senhor, que desagrada a Ti. Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos socorre. Socorre essa terra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Essa terra precisa de Ti. Essa terra precisa Te conhecer, Senhor. Essa terra precisa, Senhor, de ser curada, Deus, de ser renovada pela Tua mão. Então, Senhor, que cada um venha esperar a Jesus, mas não com a sua boca fechada, mas pedindo, vem Jesus, buscar a Tua igreja. Vem Jesus fazer o Teu querer nessa terra, tão difícil, tão tenebrosa. Vem, Espírito de Deus, morar dentro de nós. Mora dentro de nós, reina dentro de nós. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, para fazer a Tua obra, a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo, irmãos, na graça de Deus, glória a Deus. Joyce, bom dia, linda, bom dia, igreja linda do Senhor. A gente sempre se emociona, né? Quando fala com Deus. A gente está sempre se emocionando. Glória a Deus. A gente está sempre pedindo essa ajuda. E sem Ele a gente não pode. Glória a Deus. E eu sou uma pessoa que sou muito emocionada. Eu sou de toa. Derretida tá aqui. Ratam, não sei o nome aqui. Rafama, não sei o nome. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus ilumine. É Deus. Tudo é Deus, tudo é Ele. Tudo por Ele, tudo para Ele, toda a glória é dEle, todo o poder é dEle. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sinta aí a presença do Senhor. É tão lindo, né? Tão lindo sentir Deus. É tão maravilhoso, é paz. Recebe aí essa paz. Recebe aí esse renovo. Recebe aí nessa manhã. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tira a tua mão. Deixa o Senhor. Deixa o Senhor mover a mão dEle. Deixa o Senhor te levantar, te capacitar. Deixa o Senhor cada vez mais fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Abre essa porta do seu coração e deixa Ele entrar. Deixa Ele reinar. Deixa Ele reinar aqui, ó, na tua mente e aqui no teu coração. Vem, Espírito Santo. Vem. Fala conosco essa manhã. Continua falando de manhã, de tarde e à noite e no outro dia. Aleluia, Deus. Como eu estou sentindo a presença de Deus aqui comigo, eu quero que você sinta também. Amém? Vamos dividir isso. Eu quero que você sinta esse Deus. Deus. Seja abraçada pelo Senhor. Seja renovada por esse Deus. Pede a Ele esse abraço. Ninguém tem esse abraço para você. Ninguém tem esse renovo para você, mas Deus tem. Amém? Vamos na palavra? Glória a Deus. A palavra hoje está em Lucas 18, capítulo 18. Deus vem falando de uma parábola, né? Capítulo 18, versículo 1. Mas eu vou ler do 1 até o versículo 8. Então é do capítulo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Diz assim:
a parábola do juiz iníquo. Quer dizer, um juiz que só Jesus na causa, só ele. Diz assim a palavra: um juiz que não tinha respeito por ninguém, nem pelo homem e nem por Deus. Então, uma pessoa totalmente ingrata, né? Totalmente que não sabia quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus, né? Então, quem não conhece Deus não tem respeito. Quem não conhece Deus não respeita o irmão. Quem não conhece Deus não respeita o próximo, não respeita filho, não respeita esposa, não respeita ninguém. Porque quem não conhece Cristo não conhece nem a si próprio, não é? É assim? Quem não se conhece não pode conhecer o que está lá com o outro, com a outra pessoa, né? O que o outro está sentindo, né? Então a palavra vai nos mostrar isso, nos ensinar, amém? Diz assim: e contou-lhe também, Jesus, né, vem falando da oração, né, e desse homem que era ruim, até para ele próprio, né, porque não tem respeito, então também acho que nem se respeitava, né. E contou-lhe também uma parábola, né, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o Senhor está falando de oração aqui, o dever, é nosso dever orar, né? E não desfalecer, não ter coragem mais para orar, não buscar, né? Então diz assim, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como está essa viúva me molestando, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Quer dizer, ele só ia fazer a vontade daquela viúva porque ele se sentiu que estava importunando ele. Ele se sentiu incomodado, né? Ele se sentiu, poxa vida, eu quero me ver livre dessa mulher. Quero me ver livre logo para ver se ela me deixa em paz, né? Ela siga o caminho dela. Então eu vou julgar essa causa dela. Eu vou julgar, eu vou me ver livre dela, né? Porque ela estava ali sempre, né? Imagina, uma pessoa todo dia ali te importunando, todo dia eu quero, né? E aquela pessoa não querendo fazer vontade de ninguém, né? Não respeitando a sua dor, não respeitando a dor do próximo. Como é difícil, né? E a pessoa sabendo, eu quero sair dessa tribulação, eu quero, né, justiça, né? Igual hoje no mundo que nós vivemos, né, que o que mais sai da boca da pessoa, né, do povo é o quê? Eu quero justiça. O mundo que nós estamos, né, que está assim muito ruim, todos estão pedindo uma só voz: eu quero justiça. E aquela viúva, ela estava pedindo justiça para a situação dela, que aqui não diz o que ela estava passando, que situação que ela precisava. Não está falando se é financeira, né? Não está falando o tipo de situação que ela estava passando, mas ela estava pedindo ajuda. E muitas das vezes, né, a gente também está passando algumas situações. E às vezes a gente vai pedir ajuda até uma pessoa que não pode nos ajudar. Até uma pessoa que fica como esse juiz aqui, ó. Nem importa com o que você está passando. Nem importa com o que você está pedindo. Às vezes você pede uma oração. Ora pela minha família, eu estou passando essa situação, eu estou passando essa tribulação, e a pessoa nem aí. Se vire. Se vira.
Só que ela não sabe que essa situação que a pessoa passa, as situações que nós passamos, que nós precisamos sim um do outro, nós precisamos de orar, nós precisamos de buscar. E o amigo, aquela pessoa que é amiga, ora, aquela pessoa se importa, aquela pessoa bate, aquela pessoa visita. E há uma direção também de Deus, né, que diz que a gente deve visitar o órfão, a viúva, que a gente deve orar um pelo outro. Há uma importância que Deus nos dá, né, a cada dia. É uma importância, não, há uma direção que Ele nos dá a cada dia de fazer o ID, de visitar aquelas pessoas que precisam de conhecer Cristo. Precisam, às vezes, de um alimento. Precisa, às vezes, até de um abraço. E muitas das vezes é negado. Precisa, às vezes, de um sorriso. E é negado o sorriso. Precisa, às vezes, de um conselho. E é negado. Muitas das vezes, pessoas às vezes querem tirar até a sua própria vida, mas quer que alguém fale alguma coisa e às vezes não tem ninguém que fale nada, que você vê aquela pessoa no abismo e você não tira. Vê aquela pessoa ali sofrendo e a pessoa não faz nada e passa. Então, é isso que Deus pede pra gente, que a gente não seja como esse juiz. E muitas das vezes, né, nós julgamos também fatos, nós julgamos o outro. Ah, tá passando porque fez alguma coisa para passar, tá passando porque não perdoou, tá passando porque não abençoou ninguém. E não é assim. Nós temos que analisar quem somos nós e o que Deus quer de cada um de nós. A gente não pode passar e olhar simplesmente e deixar o amigo caído, deixar o irmão perecer. Quem está morando dentro do nosso coração? Quem está morando dentro da nossa mente? Nós somos esse juiz? Não. Nós somos um povo escolhido, uma igreja linda, uma igreja abençoada, santificada, renovada. Que se você quer uma ajuda, a gente oferece a nossa mão. Se você quer uma oração, a gente oferece a mão. Se você quer conhecer Cristo, a gente dá a palavra. Então aquela mulher, ela veio atrás de uma ajuda, né? Ela veio atrás dessa ajuda desse juiz. Então diz o Senhor aqui no versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Quer dizer, o juiz queria se ver livre daquela viúva. Queria, eu vou bater o martelo para ela me parar de me incomodar, né? Então o Senhor diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, ainda que seja tarde, quem é a sua justiça? Quem é o seu juiz? Ainda que a gente esteja achando tá tarde para essa causa ser julgada, mas se você colocou no juiz correto, que sabe julgar, ela será julgada, não importa o tempo. Eu não sei qual é a causa que você precisa que Jesus julgue. Eu não sei se é a causa do casamento, se é a causa de ser mãe, se é a causa na justiça. Mas só sei de uma coisa: temos que colocar nas mãos do Senhor Deus, que todas as causas Ele julga. Todas as suas causas, não importa
aquela causa que já está há anos e anos na mão daquele juiz que não sabe. Não sabe que ele tem um poder na mão dele, mas ele não quer usar esse poder que ele tem com dedicação, com amor. Aí diz aqui a palavra aqui: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então diz aqui o Senhor que Deus vai te fazer justiça. Deus é a tua justiça. Aleluia. Seja bem-vindo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Depressa fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É o que Deus está pedindo. Será que quando Jesus voltar, a nossa fé vai estar aqui dentro conosco? Será que nós temos fé para buscar esse Deus, para julgar a nossa causa? Será que nós estamos colocando a nossa causa num juiz correto? Será que nós estamos crendo que Ele vai julgar essa causa? Será que nós estamos orando todos os dias? Será que nós estamos abrindo a sua palavra para conhecer quem é Cristo? Será que a gente está pedindo esse renovo? Será que a gente quer ser renovado? Será que a gente quer ser separado? Será que a gente quer renunciar de verdade a esse pecado que nos assola todo dia? Será que a gente quer esse caminho excelente? Quem é que nós estamos chamando para julgar a nossa causa? Quem é o seu juiz? Quem é que está te ajudando? Quem é? Quem é? Quem é que a gente está colocando nossos problemas na mão de quem? Do amigo? De uma pessoa que nem tem importância? Você está contando a sua vida? Está contando o seu problema? Quem é? Quem é que você está sentando? Em que mesa você está sentando para que julguem a você? Quem é Jesus? Quem é esse juiz? Quem é esse Jesus impossível, que faz tudo para nos ver felizes, tudo para julgar a nossa causa, para nos tirar do vento, da tempestade, do fogo, na confusão, na fofoca, nos banquetes aí que cada um de nós recebemos, principalmente quem está dentro da casa do Senhor. Quantos banquetes, né, que te chamam para sentar, que me chamam. Será que nós estamos renunciando a esses banquetes? Será? Será que nós estamos pedindo ao Senhor essa ajuda? Será que nós estamos pedindo que julgue a nossa causa? Será que todo dia a gente está ali, ó, como a viúva, importunando o Senhor? Senhor, eu quero. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero, porque é o que mais as pessoas pedem. Eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma casa, né? Eu quero um móvel dentro de casa, enfim. O que mais a pessoa quer? Mas, será que isso tudo vai nos fazer feliz? Casa, carro, viagens. Será? Será que o que nós precisamos, em primeiro lugar, é receber a presença de Deus? É Ele estar aqui, ó, porque Ele estando aqui dentro de nós, o que você pedir, Ele vai analisar o seu pedido. O que você falar com Deus, Ele vai responder. O que você falar, porque a porta vai se abrir. Porque você está tendo o quê? Fé. Fé num juiz de verdade. Não é no homem.
Porque o homem fala, o homem engana. O homem fala, ah tá, eu estou julgando sim a tua causa. Ah tá, eu estou orando sim. Muitas das vezes não está. Quem conhece o homem é Deus. Então a gente tem que ir no juiz certo. A gente tem que pedir correto. Porque muitas das vezes a gente pede aquilo que vai nos fazer mal. E Deus sabe que vai nos fazer mal. Ele quer julgar a nossa causa? Sim, ainda que tardio. Ele vai julgar a sua causa. Ele não vai te deixar sozinho. Mas o que ele quer? O que ele pede? Ele pede intimidade. Se você todo dia dá bom dia, oi, bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, família. Se você não conhece uma pessoa e ela chega no seu celular, né, para te seguir, você dá bom dia a ela todo dia, você quer o quê? Uma intimidade com ela. Você quer o quê? Conhecer melhor. É isso que Deus pede para cada um de nós. Vem me conhecer melhor. Vem me dar bom dia. Vem conhecer o que eu quero fazer na tua vida. Eu sou o teu juiz. Eu julgo a sua causa, ainda que você ache que é tarde. Ele vai julgar. Por quê? Porque você todo dia bate naquela porta da oração. Todo dia teu joelho está dobrado. E se o joelho não dá para dobrar, você está ali sentada na sua caminha. Você está falando com Deus. Você está onde você estiver, no teu quarto que é separado de oração, você está orando, você está buscando, você está ali se arrependendo, você está ali se renovando. Você está querendo conhecer Jesus. Não só de falar, mas de conhecer Ele lá dentro, dele falar dentro de você, dele morar dentro de você, de você sentir a alegria do Espírito Santo. O renovo, que muitas das vezes você está chorando por aquela situação, você, Senhor, não estou conseguindo, Senhor, o homem está falando não, Senhor, o homem não quer fazer, Senhor, essa causa não é minha, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer essa causa. Senhor, está difícil, Senhor. Senhor, não tem aonde colocar a minha cabeça, Senhor, não tem uma casa. Julga a minha causa, Senhor. Qual é o juiz que nós estamos indo? Deixa a vida me levar ou deixa Deus me levar? O que eu estou pedindo? O que eu estou falando? Quem eu estou abençoando? Quem eu estou maltratando? Isso tudo é visto. Para você ganhar uma causa, Deus olha para você primeiro, para dentro de você. E analisa aquilo que a gente está precisando. E analisa de verdade. Será que o que ela me pede vai fazer ela feliz? O que ele me pede vai fazer ele feliz? Ou vai me afastar? Ou ele vai se afastar de mim naquilo que ele pede? Que ele vai buscar as coisas do mundo e esquecer as coisas de Deus. Vai esquecer quem chamou para ser essa nova criatura. E vai entrar a vaidade. E vai entrar as coisas do mundo. E vai esquecer de quem é Cristo. E vai esquecer do sacrifício do Senhor na cruz. E vai esquecer do chamado. E vai, para quê? Não precisa. Não preciso de mais nada disso. Eu já tenho tudo. Eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já tenho filhos, eu já tenho família. Eu já tenho tudo que eu precisava, eu já tenho dinheiro. Então, para que eu quero mais? Para que eu quero mais que julgue a minha causa, se minha causa já está toda julgada do jeito que eu queria? Mas é do jeito que Deus quis. Será que a gente está buscando mesmo conhecer quem é Cristo? Será que quando Ele voltar a gente vai estar firme com Ele? Será que na volta dele a gente vai falar, sim, Senhor, eis-me aqui? Será que a nossa lamparina vai estar ainda acesa?
como a igreja linda do Senhor, ou que a gente venha, ou se a gente vai ficar apagada, as nossas lamparinas apagadas e falando, não tenho força. Me espera, Senhor, eu vou para a segunda, quando o Senhor voltar. Se o Senhor quiser me abençoar, eu vou na segunda leva. Será? Será que a luta está deixando a gente se afastar desse Cristo? Será que a luta está tão grande que, acabou, não quero mais ser cristã. É só por um momento. Só quero por um instante ser cristã. É muito difícil ser cristão. É muita renúncia. É muita santificação. Mas é por quê? Porque nós estamos lidando com um ser que é santo, santo, santo. Ele não quer brincadeira. Ele quer te entregar a verdade. Ele não quer mentira. Ele não quer falsidade. Ele não quer separação. Ele quer o quê? Que cada um venha se unir na fé. Cada um venha buscar na fé. Cada um venha buscar na esperança, no amor, na fidelidade com Ele. Ele quer uma igreja fiel e justa e amiga e abençoadora. E é isso que Jesus quer. Não quer sua roupa, ele não quer as vestes, ele não quer nada que o mundo vem. Ele quer aquele coração puro que ama, aquele coração que busca, aquele coração renovado, aquele coração que tem esperança de que realmente ele está julgando a causa. Realmente essa causa é do Senhor. Realmente ele é o meu juiz. Eu posso colocar lá, na mão do advogado. Mas se o juiz não está presente, não adianta, que o advogado não vai fazer nada. Se o juiz Jesus não estiver presente, o juiz ruim não vai julgar direito a sua causa. Mas se ele teme ao Senhor, a sua causa será julgada. Mas se é um juiz ruim, não adianta. Então o juiz ruim a gente tem que fazer o quê? Orar por esse juiz ruim. Orar ao Senhor, confiar em Deus. Senhor, eu coloco esse juiz nas tuas mãos. Porque eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está julgando a minha causa. Eu creio, Senhor, que essa causa é tua, Jesus. O Senhor é o juiz da terra. O Senhor é o juiz dos pobres, dos indefesos. O Senhor é esse juiz daqueles que estão caluniados, aqueles que estão pisados, aqueles que estão esquecidos. Ele tem um juiz. Nós temos um juiz de verdade. Aquele que está humilhado, Deus ele exalta. Ele mostra o caminho da verdade. E ele faz aquele juiz ruim julgar a sua causa. Mas você precisa crer. Mas você precisa orar. Mas você precisa buscar. Mas você precisa apagar as coisas ruins que estão entrando aqui dentro do teu coração. Para que esse juiz que nós temos, esse juiz verdadeiro, esse juiz eterno, entre e faça morada. É Ele. Ele pode. Ele pode. Ele muda. Ele julga de verdade. Todas as causas, porque não tem causa nenhuma impossível para o Senhor. Não tem. Mas o que a gente precisa, irmã? O que a gente precisa? Muitas das vezes a causa está tão difícil, está tão complicada. A gente precisa o quê? Orar, jejuar, ler a palavra e ser fiel ao Senhor. Nós precisamos de 4 coisas para receber o que Deus tem para nós, a nossa causa julgada: oração, jejum, palavra, fidelidade. Se você não for fiel,
Se você não abrir a sua boca e orar, perdeu. Se você não fizer o jejum, muitas causas têm que ser feito jejum. Se você não ler a palavra, então existe isso tudo para a gente fazer, para a gente ganhar. E aqui no livro de Tessalonicenses também vem dizendo assim, 5,17, orai sem cessar. Aquela viúva orou sem cessar. Aquela viúva importunou aquele homem, aquele juiz sem cessar. Imagina, ela estaria sempre ali, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero que julgue a minha causa. E como você está fazendo? Você está deixando para lá ou você está buscando o Senhor? Ou você está precisando e você está falando com Deus, Ele vai fazer. Eu confio que o Senhor vai fazer. Eu oro porque eu já sei que o Senhor vai me dar vitória nessa causa. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para ti. E como eu vou buscar? Como eu vou buscar comprar uma casa? Deus pode. Eu tenho que trabalhar? Sim, tem que trabalhar muito. Mas aquela casa, o Senhor pode até te dar, você trabalhando muito e você encontrar aquele lugar, né, que Deus já colocou ali especial, aquela pessoa que quer sair daquele lugar, que quer desfazer daquela casa, que aquela casa já não está lhe fazendo bem, e te vender por um preço que você tem para pagar. É o que for, é o carro, é o que for. Se for para o seu bem, se não for para afastar você de Cristo, você terá. Com fé, você vai conseguir. Mas se você deixar para lá, está demorando muito. O Senhor nem está me ouvindo. O Senhor só deixa de ouvir a nossa oração quando a gente cala a boca. Quando a gente morre. Ele só deixa de ouvir quando a gente não quer mais Ele. Quando a pessoa quer viver no mundo, quer as coisas do mundo, não quer as coisas de Deus, não quer entender quem é Cristo. Ele só deixa de nos ouvir dessa forma. Quando a pessoa quer a destruição e não crescer no Senhor. Ele só deixa quando você dá a mão ao inimigo e não ao Senhor. Então, enquanto você estiver no caminho do Senhor, enquanto você estiver como aquela viúva batendo na porta da oração, Ele está te ouvindo. Ainda que tardio aquilo que você quer, mas será feito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Então, o Senhor nos chama para a gente ter sabedoria em orar. Sabedoria naquilo que a gente está querendo, naquilo que você está buscando. Vai te fazer bem? É para seu bem da carne ou do espírito? Vai fazer bem para a tua alma? Pensa aí. Ou é só por aquele momento você quer jogar fora? É só para fortalecer o ego da pessoa? Só para se amostrar por outro? Eu tenho. A gente tem que estar analisando aquilo que a gente pede. Para a gente não sofrer, para a gente não chorar. A gente tem que ver direitinho o que a gente quer. O que a gente está pedindo. A gente tem que perseverar em oração. Sempre perseverando. Sempre buscando. Sempre junto. Vamos orar os dois juntos. Se é esposa, se é esposo, vamos orar. Vamos consagrar nosso dia ao Senhor. Se você está sozinha, ora. Se você é viúva, ora. Porque mesmo sendo viúva, a gente tem luta. Temos luta grandiosas, financeira. Nós temos a luta, às vezes, né, com filhos.
A gente tem que orar pelos nossos filhos. A gente tem que orar pela família, pelos nossos amigos que também estão sofrendo tribulações. É orar, irmãos. Filipenses 4 diz assim: regozijai-vos no Senhor sempre, outra vez. Vos digo, regozijai-vos no Senhor, se alegre em Deus. Nada é impossível para Ele. Se alegre nele, busque nele. Eu li também aqui uma mensagem que é de uma Bíblia que diz a oração, a respeito da oração. Que é essa oração aqui, vem falando de uma oração do esposo e da esposa. Achei interessante, vou ler para vocês. Aqui, oração dos esposos. Senhor, faze-me o nosso lar um sítio do teu amor. Olha que lindo. O lar, o sítio do amor de Deus. Olha que coisa linda. Lindo. Que não haja injúrias, porque tu nos dás compreensão. Que não haja amarguras, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos alentas. Que não haja rancor, pois que tu nos dás perdão. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que cada manhã amanheça um dia a mais do que um dia a mais de entrega e de sacrifício. Que cada anoitecer nos encontre fortificados no amor conjugal. Faze-nos, Senhor, de nossos filhos que o desejas. Faze, Senhor, das nossas vidas que quisestes. Unir em uma página cheia de ti. Ajuda-nos a educá-los, a orientá-los no teu caminho. Faze que nos esforcemos no consolo mútuo. Que cada anoitecer nos encontre fortificados no amor e no lar. Que demos o melhor de nós para ser feliz no lar. Quando chegar o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas acharmos unidos sempre em ti. Olha que coisa linda. Tudo isso, né? Toda essa palavra que haja dentro de cada um de nós, o perdão, o viver diariamente com Cristo, o viver diariamente unido, né? Que o nosso lar seja o sítio do amor. Essa parte é maravilhosa. Quantos lares aí que estão sendo atribulados, sem amor, sem perdão? Quantos casamentos estão sendo destruídos? Marido matando mulher, mulher matando marido. Meu Deus, quantas coisas ruins. Quantas pessoas que já não estão mais orando pelo seu casamento. Quantas destruições que o inimigo está fazendo. Então o Senhor diz que nós devemos orar. Orar o tempo todo por tudo. Por tudo. Tudo que está em nossa volta. Perdão. Tudo que está em nossa volta. Me perdoe. Desculpa, caiu aqui. Me perdoa. Temos que estar em oração por tudo que está em nossa volta. Tudo. Tudo que o Senhor nos deu. Nossas vestes, nosso calçado, nosso casamento, nossa saúde, tudo. Tudo que Deus fez. Tudo que Ele fará na nossa vida. Tudo. É necessário. E a palavra diz que o Senhor, Ele é justo para julgar, para fazer a nossa vontade. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Amém. Então diz aqui,
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está no livro de Filipenses 4,19. Então Deus, ele vai suprir, se é sentimental, secular, financeira, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a palavra que o Senhor deixa para cada um de nós. Ore, clame ao Senhor, porque Deus está trabalhando no nosso favor. Ele é o juiz, ele julga a sua causa, mas coloca na mão certa. Ore, mesmo sem força. Você não está com força? Peça ao Senhor. Você está se sentindo fraco? Peça ao Senhor. Você quer ser forte? Pede essa fortaleza a Deus. Vá nesse juiz. Ele vai julgar. E aquela mulher não desistiu. Ela só ganhou a causa porque ela ficou ali. E a sua causa será ganha se você orar, se você buscar, se você clamar, se você se arrepender, se você quiser conhecer quem é Jesus. Você que ainda não conhece o Senhor, o momento é esse. Ele está chegando, ele já está vindo. Então ele vem buscar a sua igreja linda do Senhor. Ele precisa que você tome essa decisão. A decisão não é do pai, não é da mãe, é sua. Não é do irmão, não é dos pastores, é sua. A hora é essa. Coloque a sua causa no Senhor. Coloque a sua vida no Senhor. Levanta a tua mão onde você estiver e seja renovado, e seja aquela pessoa que busca o Senhor dia e noite. E seja abençoado pelo Senhor nesse dia. Aceita esse Deus como o único, verdadeiro, exclusivo Salvador da tua vida. Porque Ele pode julgar a sua causa. Ele pode mudar toda a situação. Se você se encontra nas drogas, se você se encontra nos vícios da bebida, se você se encontra nas prostituição, aonde você estiver, que você queira sair e que você disse assim, não tem como eu sair desse pecado. Coloca na mão do juiz. Tá? Dá esse passo. Aceita Jesus na tua vida. Aceita o Espírito Santo entrar dentro de você, te fazer uma nova criatura, um novo homem no Senhor. Busca esse Deus de verdade, porque Ele vem a seu encontro. Busca o Deus vivo, não é o Deus de pedra, não é um Deus de pau, mas busca o Espírito Santo de Deus na tua vida. Busca a Deus Criador, porque Ele pode tudo. Ele pode abrir o mar para você. Ele pode abrir o mar para você passar nessa tribulação. Ele pode te renovar, Ele pode te levantar. Ele pode ser esse Deus de espírito e verdade. Não é o Deus da pedra, não é o Deus de imagem, de esculturas, mas é um Deus de espírito e de verdade. Um Deus valoroso, um Deus que não dá a glória dele para ninguém, que reina dentro do coração do homem e da mente e do coração. Deus do renovo. Vamos orar? Não esquece de orar. Se você não sabe orar, ora o Pai Nosso. Se você não sabe orar, fala com o Senhor, me ensina a orar, Jesus. Glória a Deus. Eu vou apresentar a vocês o meu presente de oração. Olha ela aqui. Olha aqui, meu amor. É a Sara, a coisa mais linda que vovó tem, que Jesus me deu. Olha só que coisa. Glória a Jesus por isso. É isso foi oração. Glória a Deus. Isso, eu achei que eu não ia mais ser vó. Falei, não vou mais ser vó, já tem muito tempo que eu estou aguardando.
Olha o presente que Jesus me deu. E eu quero que vocês recebam o presente de Deus também. É uma criança, é uma bênção, é tudo que nós precisamos. Ela é a florzinha do jardim da vovó, da família. Ela é a florzinha. Ela é a florzinha mais linda que a vovó tem. Ela é o presente do nosso Deus. Ela é o presente da mamãe, da família. Ela é o presente da Cris, a terapeuta Cristiane, minha filha. Ela é o nosso presente. Ela que nos alegra, abaixo de Deus, todos os dias. Ela é a alegria que a gente estava precisando. Ela é o amor que o Senhor colocou. Ela é a sementinha que nasceu um dia no coração de cada um de nós. E eu sou a avó mais feliz, a avó mais feliz do mundo. Eu recebi esse presente de Deus. Esse é o presente que eu estou apresentando para vocês. Ora pelos seus netinhos, vovó. Nada é impossível para o Senhor. Ore por essa bencinha que vocês podem receber. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por esse amanhã, Deus. Louvando a Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nada é impossível a Ti, Deus. Ô Senhor, muito obrigada pelo presente que cada um de nós vamos receber. Eu já estou agradecida porque nós temos um juiz, Senhor. Nós temos um advogado, nós temos, Senhor, a Ti, Deus. Eu agradeço por essa live, eu agradeço pelo renovo, eu agradeço pela fé, eu agradeço, meu Senhor, por esse dia, pela vida. Não só minha vida, mas a vida de cada um que está nessa live. A vida da minha netinha, Jesus. Muito obrigada. Que ela cresça com saúde. Que ela cresça, Senhor Deus, com a fé. Que ela seja uma menina de oração, uma mulher renovada, uma mulher de oração, uma mulher de fé. Que a sua família seja abençoada. E que a nossa casa seja abençoada com a presença de Deus. Que nada vai nos faltar segundo a palavra de Deus. Nada vai nos faltar, porque o Senhor está conosco. Nada vai faltar à igreja linda do Senhor. Eu creio. Então, nessa manhã, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, tudo que o Senhor nos deu, tudo. Se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho vida, se eu tenho saúde, se eu tenho o Senhor, é porque eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então, Senhor, muito obrigada. E, beijo no coração de cada um. Seja forte, seja corajosos no Senhor Jesus. E olha que coisa linda que Deus me deu. Olha que lindo. Deus abençoe. Beijo. Até a próxima.